Boa tarde, a paz do Senhor Jesus, sou pastor Etienne, estou aqui passando para mais um momento de reflexão, da parte de Deus aqui do nosso TSD. Hoje nós estamos aqui em 1 Reis 15:16, Provérbios 7, Hebreus 9 e 10. E eu vou falar aqui um pouco sobre o Provérbio 7, do 6 ao 23. Fala assim, Então, é uma reflexão que fala um pouco dessa história no Provérbio 7. E é de uma prostituta, que era casada. E o texto, ele enfatiza aqui no Provérbio 7 que era uma mulher imoral, que ela seduzia um certo rapaz que passava pela casa dela. Então, esse rapaz, ele não resistiu, a essa mulher. E ele passou a ceder para seus encantos, E nessa questão da imoralidade, do pecado e do adultério, elas são tratadas como uma seriedade na Bíblia toda, que fala do pecado. Então essa mulher, no caso dessa mulher, ela preferiu seduzir alguém que ela nunca viu, a esperar seu marido, que havia saído em viagem. Ou seja, esse jovem, ele não a conhecia ela, ele não conhecia o esposo dela, e ele não sabia que ela era casada. Então, por isso que ela procurou uma pessoa que não a conhecesse na cidade, Esse jovem, que não resistiu aos encantos dela. E assim é que acontece, com as bandejas que o inimigo envia, para as pessoas que estão desapercebidas, que não estão atentas para essas situações, porque o inimigo, ele oferece essas bandejas todos os dias para as nossas vidas, Então isso não se aplica somente ao fato da prostituição, igreja. Não só a questão da prostituição, mas também em áreas onde muitas das vezes Satanás nos oferece um banquete, aparentemente irrecusável, e nos sentimos tão tentados que não resistimos e caímos em suas garras, porque o inimigo das nossas almas, ele sabe onde é a nossa fraqueza. Ele sabe onde é a nossa fraqueza. Ele sabe aonde vai nos atingir. Muitas das vezes a gente está triste, emocionalmente, está ali abatido, pronto a aceitar tudo que vier, menos algo da parte de Deus. Porque nós estamos ali numa situação deplorável, o nosso sentimento abalado, o nosso emocional abalado, parece que nada vai dar certo, nada vai, para mim o que vier tá tranquilo, sabe? Então, é nesse momento que o inimigo das nossas almas, ele se aproveita para investir, para tirar o nosso foco, para tirar o foco que nós temos nas coisas de Deus, para que nós venhamos a pecar, por conta de um deslize, nosso, de desfocar o foco de Deus nas nossas vidas. E como o texto, ele usa assim, que o rapaz, ele fica como um preso. Nós também assim ficamos quando cedemos ao cardápio de Satanás. Nós passamos a ser prisioneiro do pecado. Nós passamos a ser prisioneiro, por isso que tem aquele louvor: não sou mais escravo do medo, mas sou filho de Deus.
aí é nesse momento que nós temos que nos posicionar, né? Ser como filho de Deus, né? Rejeitar esses cardápios, repreender, né? Eu repreendo em nome de Jesus, porque isso não vem de Deus na minha vida. Está repreendido, né? Então nós temos autoridade do Senhor sobre as nossas vidas para repreender todo o mal, né? Todo mal, nós temos essa autoridade na nossa vida. Então, né, que nós possamos estar mais atentos à voz de Deus, que sempre, né, e sempre atento, e digo, né, Ele sempre estará disposto, o Senhor vai estar sempre disposto a nos ajudar e nos direcionar para o caminho certo. Muitas das vezes é que nós não acreditamos mais por questão de situações o qual no momento estamos passando, a gente não acredita mais que Deus é na nossa vida, que Deus está no controle da situação, né? E aí queremos voltar para o passado e está repreendido em nome de Jesus, de lá o Senhor já nos tirou, que possamos ficar mais atentos, igreja, para essas situações, pois a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã na nossa vida, né? É isso que nos torna como filhos lavados e remidos diariamente pelo Senhor. Nós somos lavados e remidos pelo Espírito Santo. Não podemos aceitar, né, essas situações ao voltarmos ao passado na nossa vida de lamúria, né, de coisas ruins de onde o Senhor já nos tirou. Aqui em Hebreus 10, a partir do 25, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Hebreus 10, 25. O grande problema dos destinatários desta carta é que, motivado pelas perseguições, né, uma das primeiras coisas que alguns fizeram foi deixar de congregar. E o que nos mostra o versículo, né, é que as pessoas, por motivos supérfluos, né, por tipo assim, eu não acredito mais ninguém, me decepcionei com o pastor, me decepcionei com a igreja, fui muito ferido, fui muito magoado, né? Eu não quero mais congregar, não quero mais saber de igreja, isso não é para mim, né? Aonde a gente menos espera que as coisas eram para não acontecer, é onde acontece, né? Pessoas que não vigiam e acabam falando coisas que não é para ser falado, e magoamos pessoas, né, inocentemente, não vigiamos, né, dando lugar para fofoca, para conversinha. E é exatamente o que está acontecendo com muitos cristãos atualmente, né, dando lugar para essas coisas que não agrada a Deus. Quando as lutas chegam, a primeira coisa que tem acontecido com muitos cristãos é o desânimo e em seguida o abandono da congregação, como se Deus tivesse culpa das nossas atitudes. Nós vivemos uma escolha. Eu escolho estar bem, eu escolho viver na presença do Senhor, nós vivemos as nossas escolhas, né? E aí passa a deixar o desânimo tomar conta da nossa vida, e nós não podemos fazer isso, né? Há uma urgente necessidade de perseverar, nós temos que perseverar em meio às lutas e às tribulações, né? E estar na casa do Senhor, pois as lutas, elas atingem a todos os cristãos, que está lá em 1 Pedro 5,9. O fato do cristão decidir deixar de congregar por causa das adversidades só vai aumentar mais ainda o grau de dificuldade a ser enfrentado por ele, né? A partir do momento que eu tomo a decisão de não congregar mais por isso, por aquilo, porque fulano me magoou, fulano falou mal de mim, você que vai estar perdendo,
Porque muitas das vezes quem fez isso com você não está nem aí para ti, não está nem aí, ele continua dentro da igreja, ele continua, e você que vai sair perdendo, né? Nós não podemos deixar que isso venha acontecer na nossa caminhada. É difícil, mas não é impossível. Claro que temos ciência que passar por adversidade não é nada agradável, não é, é muito chato. No entanto, saber lidar com ela, como a Bíblia ensina, mas, difícil, faz com que a gente nunca venha desanimar. E no fim de cada adversidade, percebemos que nós nos tornamos mais dependentes de Deus. Quanto maior a luta, mais nós nos tornamos dependentes de Deus, né? Mais maduro, mais fortalecido. Tudo que vem para nos prejudicar tem que servir para nos fortalecer mais ainda a nossa fé, mais experiente, nos tornamos mais experientes, mais confiantes e mais próximos de Deus. Porque quando a gente fica mais próximo de Deus, muitas das vezes é quando você está na luta, no deserto. Aí você fica, meu Deus, né? Fica crente. E sendo assim, vejo que as aflições da vida têm contribuído para aproximar-nos cada vez mais para perto de Deus, né? Até mesmo assim, Ele levar-nos para o céu. Se não, tire sua própria conclusão. Né? No versículo seguinte, fala assim: bem-aventurado o homem que suporta a aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Tá? Em Tiago 1:12. Então, igreja, que nós possamos ser assim, né? Pessoas perseverantes em meio às lutas, em meio às tribulações. Nós não viemos a desistir, não viemos a desanimar, que nós não paramos de congregar, que a luta venha nos fortalecer mais ainda e que nós possamos nos aproximar mais ainda de Deus. E nesta tarde é essa reflexão que eu deixo para a amada igreja e para mim mesmo. Amém, igreja? Que Deus nos abençoe, um final de tarde abençoado, uma noite abençoada também diante do Senhor, que nós possamos estar juntos, unidos em um só